Opa, tudo bem? Aqui é o Henrique, você está prestes a assistir um trecho da aula onde eu revelo os dois tipos de hóspedes que pagam as diárias mais altas. É isso mesmo que você entendeu. Se você sofre com diárias muito baixas, se você cobra diárias abaixo do que você deveria ou do valor justo da sua acomodação, nessa aula eu vou te ajudar revelando que hóspedes são esses que pagam as maiores diárias e, claro, como que você faz para atrair esses hóspedes. Se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, é só clicar na janela ao final do vídeo. E se você não está inscrito no canal, se inscreva para receber os vídeos que eu coloco aqui gratuitamente toda semana. Boa aula! Que tipo de hóspede viaja com frequência? Dinheiro, eu já estou antecipando, né? Ó, dinheiro não é problema. Já vou colocar aqui. Vamos lá. Eu, antes de revelar, quero construir aqui junto com você. Dinheiro não é problema, sabe por quê? Porque não é eles que pagam a reserva. Olha que louco, olha que legal. Não são os hóspedes que pagam. Tá? Portanto, dinheiro não é o problema. Ué, mas peraí, Henrique, que história é essa? Os hóspedes não pagam? Quem paga, então? São as empresas. Olha só, olha que interessante. Vamos pensar nos hóspedes que viajam a trabalho, o público corporativo. Qual que é o padrão da reserva? Né, o padrão da estadia. Normalmente são reservas individuais, concorda? Individuais. É uma pessoa só. Então, normalmente, o padrão desse tipo de reserva, de viagem, ficam em imóveis ou quartos individuais, tá certo? Só que o que acontece? Quem paga não são os hóspedes. Concorda comigo? Quem paga é a empresa. Então, quando é uma empresa, normalmente o orçamento maior, normalmente. Né? E aí, o que pega aqui, que o preço não é o problema. Teoricamente, o problema é o quê? Que tem que atender alguns diferenciais específicos. Concorda? Os diferenciais são esses. Normalmente tem que ter uma internet boa, tem que ter uma área para trabalhar, né? uma estrutura de home office de escritório adequada. O que mais? A localização costuma ser muito importante. Você está viajando a trabalho, é legal ficar próximo de onde da empresa, da sede, do cliente, da reunião que você vai ter que fazer. Então, olha que interessante, a gente está falando de um público aqui que costuma viajar sozinho, individual, ou alugar imóveis ou quartos, né, para uma pessoa. Não são eles que pagam, porque são as empresas, portanto, o dinheiro não costuma ser o problema, via de regra. Lembrando sempre que eu estou falando via de regra, não via de exceção, porque toda regra tem sua exceção. E aqui, o interessante é que são diferenciais específicos. Então, por exemplo, se eu quero atrair esse tipo de público, o que eu vou investir? Vou investir numa internet rápida, que é fácil da gente fazer isso, não é tão cara. Eu vou investir numa estrutura de home office. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar meu anúncio para se vender isso. Então, eu vou colocar no título a velocidade da internet. Eu vou colocar aonde? Nas fotos. Eu vou fazer o meu anúncio ficar atrativo, para quando esse tipo de hóspede, tipo de cliente estiver procurando, ele ficar mais tentado, ele olhar para o meu anúncio e falar, opa, parece que isso aí me serve, parece que me atende. Tá? O que mais? Esse público viaja pouco ou viaja muito? Viaja muito. Então, olha que interessante, é um público que viaja com frequência e que o dinheiro não é um problema. Então, é um público interessante. O ponto aqui é que tem locais, tem regiões, tem cidades que atrai mais esses públicos, como, por exemplo, a cidade de São Paulo, certo? Mas, de uma forma ou de outra, depois que veio a pandemia, né, as empresas viram que dá para trabalhar, dá para ser produtivo, mesmo trabalhando remoto. Então, criou-se um novo público, chama Bleisure. Você sabe o que é Bleisure? Bleisure é a junção das palavras business, do inglês de negócios, mais pleasure, de prazer. Então, a pandemia, eu não sei se posso falar que criou, eu até acho que criou, mas se não criou, ela deu voz, ou eu realmente acho que criou esse público Bleisure, que é o público que pode viajar e trabalhar remoto. Porque existem as viagens a trabalho que a pessoa que está viajando precisa ir fisicamente à empresa, e existe o Bleisure que pode trabalhar da acomodação. Olha que interessante. Então, sua acomodação não necessariamente precisa estar em uma cidade igual São Paulo, que tem essa demanda por viagens por conta de empresa. Por quê? Tem que estar fisicamente lá. Mas agora, com o Bleisure, a pessoa profissional pode viajar para alguma acomodação, pode ser uma região até rural, mas que com a conexão à internet ela tem o potencial de trabalhar remoto. Por quê? Porque a pandemia provou que as pessoas podem sim trabalhar remoto e continuar tendo uma boa produtividade. Então, olha que interessante.
No caso do Bleisure, tão interessante quanto é o seguinte, esse tipo de hóspede, ele costuma ficar uma estadia mais longa, porque o Bleisure normalmente é uma estadia com características de moradia. Então, inclusive, tem algumas amenidades que esse público valoriza muito, que é o quê? Estacionamento, velocidade e qualidade da internet, utensílios de cozinha, ar-condicionado, máquina de lavar. Por quê? Eles ficam muito tempo. Então, é uma estadia, é uma hospedagem com umas características até de moradia. Então, essas amenidades, essas comodidades, esses itens, se tornam muito atrativos. Olha mais uma coisa aí para a gente trabalhar, para a gente ficar mais persuasivo para esse tipo de público. Olha que interessante. Olha quanta oportunidade não está por trás. Né? Hoje em dia a gente não precisa estar numa cidade que respira trabalho igual São Paulo. Agora tem esse Bleisure. E o Airbnb falou que após a pandemia, né, com a pandemia, a partir da pandemia, na verdade, de cada 4 reservas, uma, ou seja, 25%, é reserva longa. O que é reserva longa? É a partir de 28 diárias. E normalmente quem pode ficar 28 diárias são as pessoas que podem trabalhar. Então, esse público Bleisure, ele é responsável por esse aumento muito grande nas reservas longas, o que é ótimo para a maioria das acomodações. Por quê? Reservas longas pagam mais alto, costumam cuidar da acomodação. Por que cuidam da acomodação? Porque ficam mais tempo. Então, olha que legal, olha que baita oportunidade a gente não está enxergando aqui.